Aleluia. Bom dia. Estão felizes, meus amigos? Bom dia a todos. Gente, quem esteve aqui ontem no Super Seed? Meu Deus, foi maravilhoso, não foi, gente? Papai Noel perdeu para nós ontem. De verdade, cara. Papai Noel acho que olhou e falou: não dá para mim não. Gente, foi maravilhoso ontem o Super Seed. Você que não pôde estar com a gente, é um culto que a gente lança sementes por toda a terra, literalmente, nas terras férteis que estavam aqui ontem. Foi maravilhoso. Então, testemunho que eu escutei ontem de vários. Uma amiga nossa, ela amava muito cozinhar. E aí aconteceu uma situação na vida dela. E ela deixou de cozinhar. Ela falou: não, afastei do fogão. Eu perdi o amor de preparar comida, de fazer um monte de coisa. Isso já faz alguns anos. E ela falou: e ontem, você não acredita, cara, uma criança chegou em mim com um kit de cozinha e falou: olha, Jesus mandou dar esse kit de cozinha para você aqui. E mandou dizer que ele se alegra muito quando você faz comida, que ele recebe essa comida. Eu falei: meu Deus, eu também recebo, me chame. E ela falou, e ela chorando, eu falei: meu Deus do céu. Ela falou: e o pior foi uma criança, cara. Gente, vocês não têm noção. Ontem a bagunça church que foi isso aqui, todo mundo entregando presente para todo mundo, semeando, e presente volta para o outro, e aí você ganha uma coisa e já passa para o outro. Meu Deus do céu, foi muito poderoso. Não perca, uma vez por ano a gente faz esse culto, é maravilhoso, o Super Seed. Se você não pôde estar aqui, ainda dá tempo de você semear em alguém, irmão. Se você não pôde estar aqui, você para a sua semente, semeia na vida de alguém, abençoa, porque tem uma unção louca aqui sobre isso aqui, amém? Gente, quero compartilhar uma palavra com vocês, e confesso que é uma mensagem muito forte, muito pesada ao meu ver. Nós estamos dentro dessa série Bobinho Até Quando. Isso fala muito da maturidade da igreja, aonde o Senhor está nos levando, e aonde Ele quer nos levar, aonde Ele está, o caminho que Ele está apontando, né? Essa semana conversava até mesmo com a Lucélia e com o Marte, um tempo aqui na igreja que tivemos com eles, e eu compartilhei um pouco dessa palavra, e parte dela foi da mesa que a gente teve ali. E eu falei: Lucélia, Deus sempre avisa os profetas antes que as coisas aconteçam. Deus sempre vai revelar para o profeta antes das coisas acontecerem, para onde ele está levando a igreja. Então, um bom profeta, irmão, não é aquele que profetiza mostrando o BO que você está envolvido. O bom profeta é aquele que mostra o pecado, mas também aponta o lugar da saída, o lugar da graça, o que você precisa fazer. Eu falei: Lucélia, é uma mensagem forte daquilo que Deus está querendo fazer na Poema. Ontem nós não tivemos lugares aqui, gente, estava lotado isso aqui. Tivemos que tirar as cadeiras aqui, jogando para lá, estava lotado. E a galera: meu Deus, precisa de um ponto novo. Eu também acho. Então sonha com a gente aí. Eu já ontem de madrugada já fiquei vendo ponto por aí. Não sei quando que vai ser, mas eu não estou nem aí também se Jesus mandar sair amanhã. Não sei você, mas eu também não estou nem aí. Deixa tudo para trás aqui, trata tudo como esterco e vamos para caminhar para o alvo, né, Lucélia? Amém. Então diga para o seu irmão: o que Deus espera é uma igreja madura e não uma adolescente rebelde. Esse é o título da mensagem: uma igreja madura ou uma adolescente rebelde. A minha mãe, quando eu estava em fase de crescimento, ela falava assim: nossa, já virou aquela fase do aborrecente. Você que tem filho que está entrando na adolescência aí, tipo a minha, vira aborrecente, né? Enche o saco de tudo, causa pra caramba, meu Deus, é uma loucura. E gente, nós estamos nessa fase de crescimento da igreja. Nós estamos caminhando em crescimento, de glória em glória. Só que é a fase mais perigosa da vida da igreja, é o crescimento dela. A fase mais perigosa de uma criança que sai para o nível de adolescência é uma das fases mais perigosas. É a fase da curiosidade. É a fase que você não escuta muito, é a fase que você acha que você sabe tudo. Esses dias a Malu, eu fui cobrar ela falou para mim: ai pai, me deixa. Falei: deixa, minha filha, vou deixar um cascudo em você, tá maluca? Você está doido? Aqui quem manda sou eu nessa casa. Quando você tiver 18 anos, você decide o que você quer fazer da sua vida. Mas enquanto você está debaixo da custódia do seu pai, sou eu que dito as regras aqui. E pede perdão. Tá bom, pai, desculpa. Falei: vai ficando ouvindo no YouTube aí para você ver. Fica vendo esses vidinhos malucos aí. Você vai ver só, Malu. A Marcela: nossa, é difícil, né? Falei: não, difícil nada. Havaianinha ungida resolve. Quando você é da época aqui do... como que é o nome daquele negócio lá? Aquele míssil Raider. Lembra disso? Aquilo lá é
assassinato aquilo lá, irmão. Aquilo lá, você assassina as pessoas com aquilo lá. Você não precisa nem ter uma faca, é só jogar um raider em alguém. É 2 polegadas de borracha pura, irmão. Míssil teleguiado. Quem já apanhou de raider? Tá maluco, irmão. Ninguém morreu, tá aqui, gente. Então, como diz um louvor aí, um tapinha não dói, tá tudo certo. Não machuca. Então essa fase ela é perigosa. Porque nós estamos crescendo, enquanto a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco a direção das coisas, vai perdendo um pouco da noção, vai perdendo um pouco da noção do perigo. Lembra de Saul? Saul foi escolhido pelo povo porque a nação queria um rei. Eles não queriam Deus como Senhor da nação, eles queriam um rei semelhante às outras nações. Então, se nós perdemos a revelação de Deus e quem Deus é para nós vamos querer colocar as pessoas no lugar de Deus. Não, mas por que eu não tenho um pastor semelhante àquela igreja? Por que eu não tenho um líder semelhante àquela igreja? Por que eu não tenho uma igreja semelhante àquela outra igreja? Então, se a gente perde a revelação da aliança que nós temos aqui, nós vamos querer ser igual a todo mundo e menos ser aquilo que Deus desejou para nós. Isso é uma fase perigosa. Então, Saul começa a ficar bonito, começa a ter a agenda 2025 aberta. Ministério está voando, ministério crescendo. Só que no meio da caminhada, Saul se perde da visão que Deus deu. Então, Saul começa o que? Desobedecer a Deus. É o risco que nós corremos nessa fase. A segunda coisa que Saul faz, monumento de si mesmo. É o segundo risco que nós passamos a correr aqui. Começamos a nos autopropagar, auto-indicar. Não, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Por que eu não sou? Por que eu fui? Por que eu deixei de ser? E a terceira coisa é consultar os mortos. Os 3 pecados de Saul: desobedeceu a Deus, monumento de si mesmo, adorou a ele mesmo como um Deus, e foi consultar o morto. Irmão, consultar os mortos é voltar para trás na vida de pecado que nós tínhamos, que está morta lá atrás, que foi enterrada na cruz com Jesus Cristo, e querer ressuscitar de volta aquilo que Jesus um dia tirou nós de lá. Isso é consultar os mortos. Então Saul perde a visão, cara. Agora diga para o seu irmão, para a gente crescer em Deus, vamos precisar crescer na direção de Deus. Olha que bênção. E tudo que cresce grande, irmão, é monstro. Por isso que a igreja precisa nascer pequena, porque ela não nasce com números, ela primeiro cresce em fé e depois números. Foi assim a igreja de Atos e é assim até hoje. Então abra comigo Atos capítulo 16, verso 4. Aqui fala que o crescimento, ele pode colocar todo o risco que a gente está vivendo aqui, toda a direção. Atos 16, verso 4. E até o 8 nós vamos ler aí. Olha só isso aqui, gente. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia. Meu Deus do céu. Você já brigou com Deus? Por que tem uns nomes esquisitos, cara? Por que não coloca, né? Quando chegaram à fronteira do Uberaba com os São José dos Pinhais, tentaram entrar no Boqueirão. Mas o Espírito, diga, o Espírito de Jesus, diga, irmão, com fé. Mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram ao Boqueirão e desceram a Cajuru. Irmão, o texto fala que Paulo estava fazendo missão. Paulo estava colando lá no Supercid, estava no GC, está bombando, multiplicando GC, multiplicando igreja, se reunia com os apóstolos e pegava instrução e voltava e construía igreja, e vamos fazer. De repente o Espírito Santo bloqueia os caras, fala, para. Mas não contente, os caras continuam, porque está crescendo, está dando certo. Por que nós vamos parar? A igreja está bombando, por que nós vamos parar de fazer essa obra que a gente está fazendo? Por que vai parar o GC? Ô gente, o carro-chefe da Poema se chama GC. Em Taubaté nós tínhamos 120 GC, estava no auge. O Leandro falou assim, Deus mandou parar o GC. Todo mundo, você é louco? Está dando certo, o time que está ganhando, time que está vencendo não para. O Leandro falou, não, mas é agora que tem que parar. Está preparado, irmão, para você chegar no auge do seu ministério e Deus falar, para que já deu. Não tem fruto mais, é só ativismo. Não contente, os caras continuam fazendo a obra, mas o Espírito de Jesus, daí teve que apelar. O Espírito de Jesus teve que falar com os caras, para.
Xandão, mas tá bombando. Vamos fazer a conferência, vamos trazer o Morada, porque o Morada enche a casa. Vamos trazer banda famosa, vamos fazer conferência atrás de conferência, vamos fazer evento atrás de evento, culto atrás de culto. Gente, você já percebeu que a Poema não tem culto durante a semana? Um dia chegaram pra gente e falaram assim: ô Xandão, por que não tem culto durante a semana? Eu falei: cara, mas nós não aguenta muito culto. A gente prefere estar nos relacionamentos, nas casas, nas mesas, tomando do vinho, comendo do pão de Cristo, do que estar em muitos cultos, muitos afazeres. Gente, todo crescimento pode roubar a direção que Deus está dando para nós. Porque quando nós estamos na fase de crescimento, você pode ficar soberbo e não dar atenção para aquilo que Deus quer fazer de novo. Quantos de nós aqui deu marcha ré naquilo que estava fazendo e teve que parar de fazer? Quantos de nós começou a fazer uma coisa que a galera falou para você fazer, você fez? Eu fiz. E não foi Deus que mandou. Porque não era para Deus, era para nós o negócio. Quantas coisas Deus falou para você fazer, você não fez? Mas a galera falou para você e eu fazer, a gente foi lá e fez. Irmão, a voz do povo não é a voz de Deus. Que fique bem claro para nós, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo clamou Hosana, mas a mesma voz do povo clamou crucifica. Não é, irmão, não confunda a voz do povo com a voz de Deus. Então toda essa empolgação, olha que frase maravilhosa. Toda empolgação não pode atrapalhar a direção. Então diga para o seu irmão, take it easy. Pega. Diga para o seu irmão, take it easy, my brother Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Diga para o seu irmão agora com mais ênfase, keep calm. O que é, Gabs? Keep calm, caminhe devagar. Mantenha a calma. Melhor ainda. A tradução ali é NVT, a minha é NVI ainda. Tá feliz, cara? Ô, tô afim de cantar hoje que vocês não têm noção. Cara, tô afim de cantar, Filipão. Fica em dó, que é mais fácil para puxar o tom. Keep calm. Continuando, Atos 16, verso 9. Olha só. Você veio a milhão, irmão. Agora alguns de nós tem que parar. Para um pouquinho, está muito estressado. Como diz o Adriano Imperador, está nervoso, morde as costas. Atos 16, verso 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Ô gente, você está no ativismo, você está no ativismo, fazendo e sendo a mesma pessoa o resto da vida. Para, descansa, volta a ouvir a voz de Deus. Lembra do Elias, tenta se matar, fica louco, eu quero morrer. Deus me mata porque eu sou o único profeta ungido, não tem ninguém como eu. Desesperado, a Bíblia diz que ele dorme. O anjo dá pão e água, e o pão, a Bíblia diz que era pão fresco. É a palavra de Deus, a palavra fresca de Deus. A água fala da unção, a água fala do mover do Espírito. Então ele dorme, come aquele pãozinho, aquela aguinha, e a Bíblia diz que ele volta a dormir, ele acorda, e tem pão de novo e água, ele se alimenta e ele caminha mais 40 dias. Tem alguns irmãos aqui no nosso meio que só precisa dormir, descansar para você ouvir de Deus, irmão. Você não precisa fazer mais uma coisa, você só tem que dormir mais um pouco. Vamos lá, alguém? Você está feliz ainda? Você só precisa dormir. Você só precisa chegar na sua casa hoje. Ai meu Deus, preciso orar. Não, precisa ser gente. Você precisa ser gente, irmão. Sentar com a sua esposa na mesa, com uma ideia, colocar um jazz. Os garanhão aqui já, meu Deus. Tá ligado, irmão? Então olha só. Paulo descansa. A Bíblia não fala que ele estava dormindo. Mas eu estou parafraseando, essa heresia santa é minha. Eu acredito que Paulo, de noite, no momento de descanso, momento sem pressão, sem correria, foi a hora que o Espírito Santo trouxe uma nova direção. Então, a partir dali, ele saiu andando. Gente, os muitos afazeres podem roubar também a instrução de Deus. Cara, quando o início do nosso casamento, eu e a Marcela, a gente não tinha nada, e a gente continua não tendo nada. Essa semana a gente estava contando para minha esposa, para minha filha, como foi o início do nosso casamento, como foi o início da nossa vida, juntos. E a Malu toda interessada ali.
E talvez você começou o seu casamento, sabe, bem de boa, você não tinha nada, você tinha só um colchão. Gente, eu casei, fiquei um mês dormindo no chão. Eu não tinha dinheiro para comprar cama. E o nosso padrinho também não deram nada para nós. Os padrinhos estavam pior que nós naquela época. Era só a amizade que durava ali mesmo e a aliança da amizade. Era o resto, não tinha mais nada. Cara, era terrível. A minha sogra emprestou uma vez 4 mil reais para a gente comprar uma moto, cara. E ela falou assim, pague 100 reais para mim. A Marcela que pagava 50 reais. Eu fiquei devendo para ela 50 reais. Até morreu e a dívida caducou. Caducou a dívida minha com a minha sogra. Era terrível. Só que o seu casamento vai crescendo, você vai ganhando dinheiro. Agora você vai para casa nova, você compra um carro novo. E aí aquela empatia de você sentar com a sua esposa, de abraçar a sua esposa, dar a mão e sair para comer uma pipoca, tirar uma onda com ela, só você e ela. Não tem, porque agora você troca o abraço pelo Netflix. Você troca a intimidade por ficar no celular, e a sua esposa no celular, e você, cada um fica no lado da casa. Não tem mais aquele aconchego do lar, porque cresceu. Ô gente, o convite nessa manhã é nós voltar para as novas, para as antigas obras, para as primeiras obras. Aí agora você tem dinheiro, você tem Netflix, você tem Amazon, você tem Disney, você tem não sei o que, Plus, Master, Plus, você tem tudo. Mas não tem mais a amizade dentro de casa. Não tem mais o amor dentro de casa. Ô mulheres, por favor, elogiem seus maridos. Chama ele, o meu gatão, meu cheiroso. Se ele não tiver, dá um perfume para ele, manda ele tomar um banho, está tudo certo. Elogie. Chega para o seu marido e fala, meu homem, cabra macho. Elogie o seu marido, cara. Os maridos, cara, você não precisa dar nada para ele, só você elogiar, você ganhou ele para o resto da vida. Sabe, chama ele de gatão, você é o homem que vai resolver. Homens aqui que você não sabe trocar uma luz na sua casa, uma lâmpada, vai lá no YouTube, lá tem aula. Aprenda a mexer. Irmão, eu comprei uma caixa de ferramenta para mim, tem ferramenta que eu não sei nem o nome. Mas eu tô lá, eu sou o macho alfa, irmão. Maridos, repita comigo essa frase. Tá preparado? Cadê os macho alfa? Tem que ser macho alfa, irmão. Diga assim, ó, aqui. Como que era mesmo? Aqui nós não quer o mel, nós quer morder o ferrão do zangão. Aqui nós não está preocupado com o mel não, filho, nós quer o zangão para morder o ferrão, que nós arranca a boca o ferrão, filho. Aqui é João Batista, meu filho, com gafanhoto e mel. Os homens, cadê os macho alfa? Mulheres, por favor. Ô gente, na moral, tem uns homens que chegam e ficam chorando nos cantos, pelo amor de Deus, cara. Irmão, homem não chora, chora escondido, mas não chora na frente da mulher, não. Mas vamos lá, vamos voltar para a pregação. Isso foi só uma heresia. Então olha só, qual é o crescimento que permanece? Qual é o crescimento da igreja que permanece até o fim dos dias? Até a volta do nosso Senhor. O crescimento que permanece são aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aonde está isso? Atos dos Apóstolos. Ali é a base do nosso GC, Atos dos Apóstolos 2, do 42 em diante, 46, 47 até ali. Ali tem um tipo de relacionamento que foi criado por Deus. Onde existia uma mesa, onde existia comunhão, onde existia alegria, sinceridade de coração. Eles partiam do pão e prestavam atenção no ensino dos apóstolos, ao ponto de Deus olhar para aquela situação e ver que era bom. Então Deus enviava um por dia, aos quais iam sendo salvos. Isso era uma igreja poderosa de Cristo. A segunda igreja mais poderosa da Bíblia é a igreja de Corinto, onde os cultos eram maravilhosos, bombavam, sabiam fazer de tudo, porém os bastidores eram caídos. Porém os princípios que estavam ali não foi de Deus, foi do homem que levantou. E quando é o homem que levanta, irmão, quem tem que resolver a casa é o pastor da casa. Se a gente entra no ativismo para aprisionar o povo, nós vamos começar a fazer malabarismo aqui para aprisionar todo mundo. Faz campanha atrás de campanha, irmão, nós estamos fazendo campanha para Deus dar coisa para nós, sendo que é nosso por herança.
Nós estamos fazendo campanha para Deus dar bênção para a gente, sendo que Deus já declarou que nós somos filhos de Deus e somos cordeiros de Cristo, então tudo de Cristo está em nós e tudo está na igreja. Então por que nós estamos fazendo campanha para requerer aquilo que já é nosso por herança? Alguma coisa está errado. Então se a gente faz coisas para aprisionar o povo, irmão, nós vamos começar a vender chapéu, vender óleo, cobrar por fazer uma oração, cobrar para ter tempo com o pastor, porque nós estamos fabricando o crescimento, e se nós estamos fabricando o crescimento, nós vamos ter que dar conta de manter ele. Então a igreja de Corinto era uma igreja que era maravilhosa em tudo, mas os bastidores, o princípio que Deus fundou de unidade lá atrás estava caído. Então agora o homem tem que arrumar a casa, Paulo tem que arrumar a casa. Mas aquilo que Deus está instituindo, irmão, é Ele que traz a provisão, é Ele que traz respaldo, é Ele que traz dinheiro, é Ele que traz direção. Amém? Então a direção pode trazer, pode salvar vidas. Olha isso aqui, Deuteronômio capítulo 22, verso 8. Deuteronômio capítulo 22, verso 8. Gente, isso aqui é uma base da nossa família espiritual. É uma base que a Poema vive muito forte. Os mais antigos sabem disso. Deuteronômio 22, 8, aqui fala do parapeito. Quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Gente, aqui está falando de um parapeito, isso é uma palavra profética, é uma palavra de instrução, para que a gente seja parapeito um do outro. Como assim, Xandão? Se eu vejo um irmão que está no erro, que está sendo conduzido pelo erro, e ele pode cair, e isso pode acabar com a vida dele, então o parapeito sou eu vou lá e falo: ô irmão, você não está enxergando para onde você está indo? Ô irmão, você não está enxergando o que você está fazendo? Ô irmão, responde isso aqui direito. Irmão, faz dessa forma. Então eu evito que um sangue inocente seja desperdiçado à toa. Se Davi tivesse um amigo Natan, que fosse o parapeito dele, Davi nunca teria olhado num terraço para outra mulher. Talvez o Natan falaria: ô talarico, tá loucão? Tá olhando para a mulher que não é sua? Então a Bíblia aqui nesse quesito traz uma proteção para nós. Irmão, todo ambiente de comunhão, ele traz proteção e traz direcionamento. Nós temos um casal aqui, a Gabs e o João, são nossos amigos de longa data da Poema Taubaté, são líderes lá. Ontem nós estávamos dando risada, porque a Gabs ficou muito tempo andando comigo com a Marcela, vivia dentro de casa, junto, toda hora junto. E o dia que ela foi namorar com o João chegou lá, todo galanzinho de quermesse, surfista, bonitão. Ela falou assim: ô João, beleza, né? Vamos namorar, mas tem que falar com o Xênio e com a Marcela primeiro. Vamos lá falar com o parapeito. Querido, se nós tivermos parapeito na nossa vida, nós vamos errar muito menos. Se nós tivermos homens e mulheres dispostos a se levantar diante do Senhor e diante de nós e falar com a gente com amor, instruir a gente, nós vamos errar menos. Então dentro do relacionamento ele tem provisão, ele tem instrução. E se você veio aqui na igreja, você está vindo na igreja há muito tempo buscar uma bênção e ela você não conseguiu essa bênção, talvez ela não está aqui, talvez ela está numa mesa de relacionamento. Talvez você está na igreja há muito tempo procurando uma cura por 25 anos, mas às vezes é só você se relacionar com alguém que essa cura pode vir. Gente, tem coisa que nós estamos procurando no culto que não está aqui, está na casa de alguém, cara. Tem coisa que nós vamos buscar aqui que deve estar na vida de alguém. Alguém está carregando uma parada que você precisa, alguém está carregando algo que você precisa tocar, você precisa aprender. Então é num relacionamento. Pastor, mas eu estou sem direção. Não, irmão, você pode não estar sem direção, você está sem relacionamento. Pastor, eu estou perdido na direção. Não, irmão, você está sem intimidade com os irmãos. Porque se você estiver dentro da comunhão, tem direção. A Lucélia com o Marte vieram aqui essa semana, cara. A gente chorou, nós 4 aqui. E eles são maduros na fé. Eles chegaram aqui e falaram: Xandão, a gente não veio buscar uma resposta, a gente nem sabe se vocês têm, a gente só veio aqui falar do nosso problema, falar do que está acontecendo nesse momento. E você tem que ter resposta de tudo, irmão? Não. Você precisa responder tudo para todo mundo? Não. E quando eles começaram a falar dos problemas, eu ficava dentro de mim: Espírito Santo, o que eu posso falar? Espírito Santo, que palavra que o Senhor tem para eles? Espírito Santo, o que o Senhor tem? Nós estamos aqui no 2 ou mais, Jesus, o Senhor tem que estar aqui. E de repente uma faísca, pum, virou uma conferência, né, Lucélia? E ficamos ali. A Lucélia, coitada, queria falar, não falou até agora. Eu fiquei falando, o Marte falando, a Marcela: deixa a Lucélia falar. E a Lucélia: não, agora deixa eles falar. E aí ficamos ali, cara.
E o Senhor nos deu instrução naquela tarde. O Senhor nos deu direcionamento, o Senhor nos trouxe paz, nos trouxe uma forma melhor para conduzir aquela situação. Porque na comunhão tem a saída, cara. Provérbios diz para nós, olha só, Provérbios 11, verso 14. Sem diretrizes a nação cai, o que salva é ter muitos conselheiros. Vamos lá, igreja. Você entendeu que você não é Smurf para ficar numa ilha, sozinho, abandonado, perdido? Você tem que ser corpo. Provérbios 15, 22, os planos fracassam. Ei, os planos fracassam, Felipe, por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Há sábia saída para quando se tem sábios conselheiros. Mas pastor, eu me feri na igreja, eu me feri no relacionamento, eu me envolvi com a igreja, eu me machuquei. Ei, se relacionar com pessoas é correr o risco de se machucar de novo. Pastor, mas eu fui traído, eu não sou amado. Ei, irmão, se relacionar com pessoas e amar pessoas é correr o risco de nunca ser amado. Você já percebeu que Jesus sentou com o cara que traiu ele e comeram do mesmo prato, cara? Mas o nosso ego, o nosso orgulho, não posso me relacionar, eu vou me ferir, eu vou me machucar, eu vou escutar coisas que eu não quero. Ei, querido, eu escuto coisas que eu não quero todo dia. Eu escuto coisas que eu não quero da minha esposa, dos meus amigos, dos meus líderes, eu escuto coisas da igreja, é no Instagram, é um monte de coisa. Vamos lá, igreja, é andar junto, é escutar os conselhos. Cara, você poder ajudar alguém com uma sábia saída. Uma das minhas orações principais nesses dias é: Deus, me dá discernimento, me dá sabedoria. É as duas coisas que eu tenho orado muito aqui, cara. Sabe, é um tempo que nós precisamos escutar mais homens espirituais, cara. É um tempo que nós precisamos escutar mais homens mortos. Querido, a Poema aqui não é formada por mim. Tudo que você vê de legal aqui não fui eu que inventei. Foram todos os pastores das Poemas que passaram por aqui. Eu pergunto para eles: o que você viu na igreja? O que você acha que eu preciso melhorar? O que você acha que eu devo fazer? Como que você acha que eu devo fazer algumas coisas aqui, outras lá? São ideias deles, não são minhas. A igreja não é formada por um homem, cara. É formada por um corpo, o cabeça é ele. Então nós precisamos, cara, estar debaixo do cabeça, mas andar junto com o corpo. Precisamos escutar homens espirituais, homens proféticos. Lembra do Paulo? Paulo estava no navio lá, falou para os caras: não vão viajar não, mano. Paranaguá está virado, nós vamos sair para lá, vai virar o barco, a canoa vai virar, não vai dar. E a Bíblia diz que os homens não deram ouvido para Paulo e escutaram o capitão do barco. Porque o capitão tinha experiência em mar. Mas, irmão, tinha um homem profético ali que enxergava o futuro. E os caras não ouviram. A nação cai por causa da falha de buscar os muitos conselheiros. Está feliz ainda? Esses dias a professora chamou eu e a Marcela lá na escola, a outra escola que ela estudava, e falou assim: olha, sua filha, Marcela, sua filha tem TDAH. Ela não está prestando atenção nas aulas e está ruim as notas. Daí a Marcela me ligou desesperada: oh meu Deus, a Malu tem isso, a professora falou. Eu falei: calma, o que aconteceu? A professora falou isso. Eu falei: calma, vamos procurar uma ajuda, e se ela tiver, está tudo bem, a gente resolve, a gente vai no médico, vamos buscar ajuda. Mas como que ela tem TDAH, está no 5º ano, descobriram agora? Eu acho que é safadeza. Eu acho que é safadeza dela, está metendo louco. Mas, né, vamos buscar ajuda. Cara, ligamos para uma psicóloga da nossa igreja aqui, a psicopedagoga, né? Ligamos para Denise. Cara, a professora falou isso da Malu e tal, e você conhece a Malu, você está junto com ela, você está junto com a gente. Dê aqui que você vê. Ela falou assim: olha, deixa eu falar um negócio para vocês, a filha de vocês não tem nada, ela só precisa ter comunhão com vocês. Vocês dois são malucos, vocês não param. A casa de vocês é toda hora gente, vocês estão na casa de todo mundo, vocês são quase onipresentes. Vocês têm que parar.
e cuidar dela e ter paciência com ela. Ô gente, foi instantânea a nossa chave. Viramos, desmarcamos um monte de agenda, um monte de compromisso. Explicamos para os irmãos, ó, não dá, tem que ficar com a minha filha aqui, ela não está indo bem na escola. Cara, foi 15 dias ali dando atenção, ela começou a voltar normal de novo. Então às vezes você esposa, você marido, vocês não precisam de mais um culto de casal, vocês precisam sentar na mesa. Vocês não precisam, cara, ficar levando seu filho para lá e para cá. Senta com ele, cara. A gente precisa de mais evento, conferência. Nós precisamos ter relacionamento. Nós precisamos sentar na mesa com nossos amigos, nossos parentes, nossos filhos, cara. É só isso. As mães chegam para a gente e falam: meu filho está endiabrado, meu filho não para, meu filho. Senta com ele, assiste um desenho com ele. Assiste o desenho, assiste lá um filminho com ele. Então diga para o seu irmão que está faltando em você. Diga para ele, é um ambiente de comunhão. É só isso. Lembra da ceia? Foi na ceia, irmão, que os olhos se abriram. Foi no ambiente de comunhão, cara, que as coisas se abriram, os olhos se abriram, o coração voltou a queimar. E o lugar contrário que eles estavam indo de Jerusalém, então eles voltam para Jerusalém para anunciar de novo junto com os apóstolos aquilo que estava acontecendo. Vamos lá, cara, o ambiente de comunhão é um ambiente mais poderoso do que um culto. O ambiente, a mesa da sua casa é mais poderoso do que está aqui nessa manhã. Vai tudo passar um dia, irmão, a perseguição vai vir daqui a pouco, não vai ter mais isso aqui, mas sabe onde nós vai estar? Lá na sua casa, escondido, na mesa, Adriano, em volta da mesa, tendo o quê? Comunhão. Não é mais um culto que nós vamos ter, é comunhão. Apocalipse diz que vai ter uma mesa, o banquete. Não vamos para o céu para fazer mais um culto e cantar, é Ele. Nós vamos para o céu diante de uma comunhão, diante da mesa, gritar: santo, 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 santo. É esse ambiente que é o ambiente de transformação. Meu Deus. Mateus 4, verso 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmão, o que é preciso alimentar a nossa fé? O pão que a gente comeu agora de manhã aqui no café alimenta o nosso corpo, mas o que alimenta a fé é a palavra de Deus, é o que está sendo falado aqui. E alguém entendeu isso, quem? Olha aqui, Mateus 15, verso 22. A mulher cananeia, essa mulher entendeu o que está rolando. O que muda é a palavra de Deus. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Crente louco, não para de gritar, o som é alto, a parede é preta. Esses irmãos, telão de LED, pode agora LED, pode não sei o quê. É pique, ratibum do diabo. Esses irmãos, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. O que Jesus está falando para aquela mulher está falando assim: você não é descendente de Abraão. Eu vim para os judeus, eu não vim para você. Jesus já está dando um Hadouken ali, irmão. Minha filha, você não é descendente de Abraão, eu não vim nem para você. Eu vim para os judeus, primeira salvação vem deles. Já deu uma tirada nela. Verso 25. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que ela está falando para ele? Jesus falou assim: não é certo eu tirar as coisas dos meus filhos e dar para você que não faz parte de nada. Sabe o que Jesus está falando para ela? O fato de você estar dentro da casa não dá lugar à mesa. O fato da gente estar de domingo a domingo no culto não faz de nós filhos de Deus. É o que Jesus está falando para ela. Ela falou: está certo. E a resposta dela é: está certo, Jesus, o senhor está certo.
Eu não quero usurpar os direitos dos filhos, mas eu entendo que até as migalhas que caem da sua mesa tem poder para curar, restaurar, salvar, transformar, mudar, libertar e ir para o céu. Vamos lá, cara. Você entende que um toque fresco de Jesus nessa manhã pode mudar a sua vida por inteiro? Se caiu uma migalhinha da mesa e a gente aproveitar essa migalhinha e a gente entender, vai transformar? Essa mulher está dizendo isso aqui. E a pergunta é, cara, será que nós estamos comendo daquilo que está sendo liberado para nós nesses dias? Será que nós estamos prestando atenção naquilo que Jesus está falando e nós estamos praticando? Olha só 2 Coríntios 15, 5. Examinem para ver se vocês estão na fé. Olha as ideias. Ô pastor, está me acusando? Não. É só examinar. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem de si mesmos. Não percebem que Cristo está em vocês, a não ser que vocês tenham reprovado? Ô gente, vocês acham que Deus ama um aqui mais do que o outro? Vocês acham que Deus ama um cara que mais prospera do que o outro? A diferença, examinar a si mesmo, a diferença é, eu estou aplicando aquilo que está sendo falado? Eu estou vivendo aquilo que a palavra está pregando para mim? É isso que está falando. Agora João 6,55. Aqui Jesus fala para comer dele, de Cristo. Então aqui não está falando para a gente comer do Netflix, comer da internet, da televisão. Não, está falando para comer de Cristo. Eu não estou falando que televisão não é pecado, tá gente? Pelo amor de Deus. Eu gosto de filminho. Teve um pedreiro um dia na minha casa falou para mim, você sabia que quando Jesus voltar estiver na frente da televisão não vai subir, né? O cara falou para mim, cara. Eu era novo convertido, fiquei com medo. Não, fiquei com medo nem da televisão, fiquei com medo do pastor mesmo, do pedreiro. Falei, vai que ele dá uma foiçada em mim aqui, né? Uma enxadada em mim, sei lá. Ele falou, quem estiver na frente da televisão não vai subir. Falei, como assim, senhor Pedro? Era Pedro mesmo o nome dele, cara, tinha que ser Pedro. Pedrão, não vai subir. Falei, mas por quê? Porque a antena é o chifrinho e o cabo de energia é o rabinho do diabo. Falei, ô senhor Pedro, não acredito nisso não. Ele falou, então fica lá para você ver. E outra coisa, não ore quando você estiver tomando banho. Deus não gosta de ver ninguém sem roupa. Falei, seu Pedro, mas Deus viu eu nascer. Será que Deus virou o rosto? Ô gente, é cada uma. Vocês estão ligados. João 6,55. Pois a minha carne é comida verdadeira, e meu sangue é bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Gente, a igreja aqui, Jesus está sinalizando que a igreja não foi chamada para comer de lugar nenhum, a não ser do próprio Cristo. Tem uma geração na Bíblia chamada geração de bereanos. Tudo que era pregado, esses homens pegavam as escrituras e eles pesquisavam para ver que aquilo que os caras estavam pregando estava escrito. Gente, a igreja que vai ser protegida na grande tribulação vai ser a igreja que guardou a sua palavra. E a igreja que não vai ser seduzida por falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, é a igreja da intimidade. Então as duas coisas caminham junto. Você guarda a palavra, mas você também é íntimo, porque você sabe de quem está falando. É as duas coisas que a gente precisa guardar nesses dias: a palavra e ter intimidade com ela. É as duas coisas mais poderosas que tem. As duas coisas mais poderosas. Olha só. Quando Jessé fala para Davi o seguinte: Davi, vai lá e leva para os seus irmãos, vai lá e vê se os seus irmãos estão bem, leva comida para eles. Jessé está falando para Davi, vai lá e vê se os seus irmãos estão fracos. Vai lá e vê se os seus irmãos estão bem nutridos, porque eles estão diante de uma guerra. Ô gente, isso é um ensinamento tão pesado para nós e tão forte. Quando a gente passar por essas tribulações, passar por crises, que vai manter a gente de pé na situação, como a Lucélia falou aqui, é o quanto nós estamos enxertados na palavra, é ela que vai garantir a gente. Cara, nós estamos diante de uma geração que fala, que canta, que grita, é aleluia, ora em língua, mas quando passa um perreio na vida, quer ir embora da igreja.
Será que nós estamos alicerçados nessa palavra? Daniel capítulo 12, verso 4. Mas você, Daniel, feche as palavras, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentar o conhecimento. Gente, é exatamente o que está acontecendo nesses dias. Todo mundo está indo atrás de informação e não mais atrás de relacionamento. É YouTube, é curso, é muito de coisa, mas não entra dentro do relacionamento com Deus. No livro de Jeremias, Deus falou para Jeremias: Jeremias, não quero mais escutar a oração do povo, não quero mais saber dos caras, porque eles só querem a bênção, mas não querem ser meus amigos. João 15:15, já não chamo mais vocês de escravo, mas eu chamo vocês de amigo, porque tudo que tenho recebido do meu Pai eu tenho confiado a vocês. Irmão, tem uma grande diferença em ser só um amante do Evangelho e ser um cara íntimo do Evangelho. O que nós somos como igreja, amante ou somos íntimos? Gostamos de estar no culto, mas gostamos de entrar dentro do culto de Deus. Vamos lá, igreja. Está feliz ainda? E por que não recebemos? Por que não mudamos? Por que somos dificultosos muitas vezes receber a palavra? Romanos 12 diz que o problema não é no coração, o problema é na mente. Irmão, se não mudar a mente, a Bíblia não fala renova o coração de vocês, não, renova a mente. Porque se não mudar a mente, não muda o coração. Uma mente renovada e transformada, o coração vai receber e as atitudes vão mudar. O problema não está no coração, o problema está na mente. Se a gente não transforma pela renovação dela, irmão, não vai descer para o coração. Cara, tem gente nessa época que quer ser cachorro. Você já viu isso? Tem uma pessoa em Orlando que se veste como cachorro, faz xixi igual cachorro. Já viu aí uns vídeos no Reels, os caras querem ser ovelha, ficando andando igual vaca lá, uns negocinhos assim. Ô gente, aonde que nós estamos indo? Uma criança em Orlando se veste como um cachorro. E é uma menina, e quando vai fazer xixi, faz xixi igual cachorro, ergue a perna na parede. Ô gente, tem mais gente dentro da igreja com problema psicológico do que endemoniada nesses dias. E a questão, cara, é liberar a mente para receber um encargo novo de Deus, uma mente nova de Deus, uma atualização fresca, um vinho novo de Deus, mudar a mente para que o coração receba a atualização e a nossa postura mude daqui para frente. O problema está aqui, o problema não está no diabo, o problema não está no pastor, o problema não está na igreja, o problema está na nossa mente que é cauterizada e não dá o espaço para o Espírito Santo de Deus entrar e transformar e arrebentar com tudo do nosso entendimento. Meu Deus! Olha isso aqui, cara, Ezequiel capítulo 4, verso 12. Você está feliz ainda, irmão? Eu não queria pregar isso aqui não, queria que a Lucélia ficasse aqui falando, aqui era melhor. Ezequiel 4. Gente, isso aqui, presta bem atenção nessa palavra. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra, liga o seu celular. Não coloca aqui não, no telão não. Deixa o povo abrir a Bíblia. Eu sou mau, hoje é dia de maldade. Gente, presta bem atenção nessa palavra aqui, é uma palavra profética para os dias que nós estamos entrando e estamos vivendo. É muito forte. Ezequiel 4, verso 12. Cara, a gente precisa dar valor, gente, para aquilo que nós estamos recebendo nesses dias. A gente precisa dar valor para as conferências que nós estamos participando, os homens de Deus que estão entregando palavras para nós. Ezequiel 4, verso 12. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada, asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. É isso mesmo que você leu. Cocô. Fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Ah, então disse eu, soberano Senhor, eu jamais me contaminei, desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta, ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens, jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Verso 15, está bem, disse ele, deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca, e não em cima de fezes humanas. Meu Deus, cara. Verso 16, e acrescentou: filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém, o povo comerá com ansiedade comida racionada, e beberá com desespero água racionada. Até aí, fica aí no texto.
Deus está falando para Ezequiel o seguinte: ô Ezequiel, nos últimos tempos, nos últimos dias, o povo vai procurar comida e não vai achar. O povo vai procurar pão e não vai achar. O pão é a palavra de Deus. O povo vai procurar o pão e não vai conseguir achar por aí. E o que achar, eles vão querer comer com ansiedade. Vai ter desespero. Vai ser desesperado. A hora que eles enxergarem, eles vão ter desespero. Vou racionar a água também, para que eles tenham sede. Quando achar, vai ficar desesperado. Sabe por quê, Ezequiel? Porque o povo hoje quer falar do evangelho, mas a vida por trás disso é uma imundícia. O povo hoje, Ezequiel, quer falar que é de Deus, mas não condiz dentro de casa. Sabe o que é isso, Ezequiel? É querer pregar um pão, um Cristo, mas é feito em cima de fezes, é feito em cima de imundície. Querido, os próximos dias da igreja, os próximos dias que nós vamos entrar, a escassez de pão vai estar ainda mais difícil. Ou seja, a pregação do evangelho de em cima dos púlpitos vai cada vez mais diminuir. E a pregação do eu vai entrar cada vez mais. Nós já estamos nesse lugar. Sabe o que é isso? O pão com fezes. Cada vez mais o evangelho está diminuindo. Homens nesse tempo, queridos, que estão perdendo a voz profética, estão se tornando voz patética. Perderam a voz de autoridade, de pastoreio, de governo, de homem de Deus, e agora precisam ir para a internet falar mal de outras igrejas. Querido, está proibido no nosso meio alguém falar do Bola de Neve aqui. Em nome de Jesus, a gente deveria estar chorando pelos nossos irmãos. A gente deveria estar em luto pelos nossos irmãos. Eu chorei essa semana, eu estava pregando em São José dos Campos, quando veio a notícia da morte do apóstolo Rina. Estamos como Ezequiel, eu nunca me contaminei, a minha igreja é uma bênção, eu sou um grande líder, que orgulho é esse? Que soberba é essa? É melhor nós andar de dois, cara, porque se um cair, nós levanta. Gente, em nome de Jesus, cara, é triste a gente entrar em Instagram e conta de pastores e ver como é que está as coisas. Ao invés de estar pregando o evangelho, estão pregando sobre a desgraça do povo. Começamos a perder a voz de autoridade e entramos lá para falar mal das pessoas. Gente, se alguém de vocês aqui fizer uma live para falar do que Deus está fazendo na sua vida, vai ter 10 pessoas compartilhando. Se vocês fizerem uma live para falar mal de algum de nós aqui, vai ter mais de 1000 para ver aquilo ali. O ministério que mais cresce hoje em dia, a igreja que mais cresce hoje em dia, se chama Confusão Church. Se chama Língua do Satanás Church. Se chama Maldição Church. Se chama Soberbos Church, Orgulhosos Church. Estão dizendo para Deus: eu não me contaminei, nunca fui impuro. Então tá bom, Ezequiel, então você vai ser fezes de vaca. É a mesma coisa. Querido, está entrando um tempo na nossa nação que está sendo pregado menos o evangelho ainda, porque a crítica à church está crescendo mais rápido ainda. Igreja Poema não foi chamada para entrar em confusão, nós fomos chamados para curar o povo, nós fomos chamados para libertar o povo, para ser uma igreja triunfante, não uma adolescente rebelde. Nós somos chamados para discipular, para ajudar, para amar as pessoas, para abraçar as pessoas. Nós não fomos chamados, cara, para ficar aprisionando o povo dentro do tanque de Betesda e falando: o anjo vai vir aqui, vai mexer as águas, quem entrar vai ser curado. Não. Se aquele paralítico do tanque de Betesda tivesse um amigo, um parapeito, tinha levado aquele amigo lá do tanque de Betesda, lá para a casa onde Jesus estava pregando. E não seria um homem descendo pelo telhado, querido, seriam 2. Não seria um homem descendo pelo telhado através de 5 amigos, Joe. Seriam 2, seriam 3, seriam 300. Porque se Jesus está na casa, o povo está na casa. Se Jesus está no ministério, o povo está servindo no ministério. Se Jesus está na adoração, o povo está adorando Jesus na adoração. Vamos lá, gente. Meu Deus.
Cara de Deus, cara. Ezequiel 4:17, continuando. Cara, e aqui para mim é o desesperador, cara. Essa semana eu chorei com esse texto. Pois haverá falta de comida e água. Vamos lá, gente. Será que nós não estamos nesse tempo hoje? Haverá falta de comida e água. Ficarão chocados ao se verem uns aos outros, e definharão por causa da sua iniquidade. Sabe o que é isso aqui? Ué, mas você não está numa igreja e você está mal assim? Ué, você não está indo no GC e você estava tão feliz, agora você está definhando cada vez mais? Ué, mas você não louvava a Deus, que Deus era bom, mas agora sua casa está caindo e você está aí mal? Sabe o que é isso, irmão? É falta de água, falta de pão, falta de nutrição espiritual. A Bíblia está dizendo que as pessoas vão olhar um para o outro, cara, e elas vão achar estranho. Ué, o que está acontecendo com vocês? Está definhando. A casa de vocês, que vocês servem, não tem mais pão. O que vai definir a nossa missão o resto da vida, irmão, é o pão que nós estamos se alimentando aqui. Se não tiver pão aqui, se não tiver o Cristo, não precisa ter igreja. Isso que a Bíblia está dizendo é ao contrário do livro de 1 ou 2 Pedro, 2 Coríntios, desculpa, que fala que por dentro por fora estamos sendo desgastados, mas por dentro renovados. Aqui é o contrário, aqui é por fora está sendo arrebentado e por dentro já não existe mais nada. É o que a Bíblia está dizendo. Cara, um apontamento profético para nós. Tem uns irmãos Raul Seixas aqui. Essa semana eu falei para Marcela, anota aí num esboço aí para mim. É os irmãos metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sol maior. É os irmãos Raul Seixas, tem opinião de tudo, mas não tem opinião de si mesmo. É os irmãos Metamorfose Ambulante Church. Diga para o seu irmão, dê pão e não atire pedras. Ai, meu Deus. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha. É, Adriano? É, Adriano era cover do Raul Seixas. A barbinha dele até hoje igual. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. João capítulo 10, verso 17. E aqui entra, irmão, a igreja madura do Senhor, a oração dos maduros. João 10, 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Jesus está dizendo, eu não tenho os olhos fitos em mim, eu tenho os olhos fitos no propósito. Irmão, você quer ser uma igreja gloriosa e madura? Tira os olhos de você e começa a olhar para o propósito. Tira os olhos da sua vida. A primeira tentação de Jesus foi para o deserto. O trabalho do diabo é a distração. O trabalho do diabo é colocar nós num alto lugar e falar assim, ó, Deus colocou você aqui, mas é o seguinte, eu posso dar mais. A primeira tentação de Jesus foi quando Jesus era um líderzinho de boa, acabou de subir para a liderança de GC. Aí o diabo vem e fala assim, ô louco, cara, você é líder, seu GC só tem 5 caras, posso te dar mais. Ô louco, você serve no sentinela, fica no sol lá, chuva, eu posso te dar mais. O diabo é todo o tempo tentando distrair Jesus, e Jesus rebatendo com a própria palavra. A segunda tentação de Jesus, irmão, foi o dia que ele estava no Getsemane, desesperado. E você sabia que Jesus, por um segundo, pensou nele? Por um segundo, Jesus pensou nele. Porque a Bíblia diz que ele não veio como Deus, veio como um homem. E toda tentação Jesus teve também. Jesus não venceu aqui, irmão, como Deus, ele venceu como homem. A segunda tentação de Jesus foi quando ele estava no Getsemane e ele pensa nele. Então ele expressa, Pai, afasta de mim esse cálice. É a segunda vez. É a primeira vez que Jesus pensa em si. É a segunda tentação dele. Afasta de mim esse cálice, Pai. Não dá para mim não.
Mas de repente Jesus volta de novo e ele diz: mas seja feita a tua vontade. Por um segundo Jesus tira os olhos dele e agora ele volta os olhos de novo para a obra do Pai. A terceira tentação de Jesus, crucificado. Então começam a gritar para ele: desce daí, salva você e salva os outros que estão aqui. Desce daí, você não precisa morrer por causa disso, você não precisa sofrer por causa disso aí, desce daí. E a Bíblia diz que Jesus não respondeu, irmão. Tirando os olhos de si, ele não respondeu. Quando Jesus, a Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória. Sabe o que é isso? É se despir de si, despir do seu eu, despir da sua fama, do seu dinheiro, do seu hype, andar com a mão aberta e tocar tudo e a todos. Então a Bíblia diz que Jesus não responde. E uma vozinha do seu lado direito diz: ei, lembra de mim quando entrar no paraíso? Lembra de mim? Ô Jesus, salve, estou aqui. Lembra? Raul 6, brincadeira. Lembra de mim, Jesus? Como que faz para entrar no paraíso? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Lembra, irmão, ladrão da cruz? Musiquinha lá do... Como que é o nome da corrida? Lá São Silvestre. Querido, você quer ser uma igreja madura? Tira os olhos de si. Para de pensar em você. Isaías 53 diz que uma ovelha não abre a boca para se justificar. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores ficou calada, ele não abriu a sua boca. Irmão, diga para o seu irmão com autoridade. Se ele arrumar rolo com você, ora por ele. Se ele dobrar a mão e rosnar, ora por ele de novo. Mas diga para ele: uma ovelha não justifica a si mesmo. Diga para o seu irmão: uma ovelha não justifica a si mesmo. Uma ovelha não se defende. Eu quero encerrar com isso. Ei, esposa, para de passar a mão na cabeça do seu marido, viu? Mentiram, me enganaram, falaram que eu não ia sofrer. Lembra desse aí? Do jogador lá, o Ricardo Oliveira? Falaram que eu ia ganhar. Mentiram, viu? Falaram que você ia prosperar, que nada ia acontecer aqui na sua vida. Falaram que você ia ser um cara muito milionário, que você ia fazer um monte de coisa, que você ia ter um monte de coisa. Mentiram, viu? Mentiram para mim, irmão. Esposa, para de passar a mão. Esses dias chegou uma amiga minha aqui e falou: ai, meu marido tadinho, está desanimadinho lá em casa. Eu falei: é mesmo? O que aconteceu? Ah, ele está desanimadinho. Falei: por isso que ele não veio no culto? É. Falei: minha filha, chega lá agora, dá uma vassoura para ele, dá uma apavorada. Ele manda ele varrer, já dá uma testosterona nele. Vai. Não dá tempo. Esses dias eu tomei uma confrontada do Brisa, cara. A Marcela veio: mas eu não vejo isso, vai lá falar com ele. Eu falei: eu não. Amor, mas você não fala nada. Eu falei: não vou falar. Amor, mas vai lá. Eu falei: não vou falar, porque talvez ele está vendo uma injustiça no meu coração que eu não estou vendo. E ele é meu amigo, ele está me protegendo, ele está falando comigo, ele está sendo meu parapeito. Não vou falar. Irmão, não proteja ninguém de ir para a cruz. Deixa o cara aí, pelo amor de Deus. Esposa, deixa o seu marido se lascar um pouquinho para virar um homem de Deus. Nesse Natal está com promoção Black Friday ainda na Casa Bahia. Dá um aspirador de pó elétrico para ele. Vai virar testosterona da noite para o dia, irmão. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Sabe o que Jesus estava falando? Para onde você está olhando, Pedro? Para as coisas, o que você está fazendo, Pedro? Para onde você está olhando? Seus olhos estão em mim? Está, Senhor. Então tudo bem, agora que você está olhando para mim, agora cuida das minhas coisas então. Porque eu não posso dar coisa para alguém que não está olhando para a mesma coisa que eu estou olhando. Vamos lá, alguém, cara. Eu não posso confiar coisas para alguém que não está no mesmo propósito que eu. Irmão, por que você quer mais um carro? Por que você quer mais uma casa? Por que você quer mais dinheiro? Porque se você não for para compartilhar, não vale a pena a gente ter, irmão. Não é preciso compartilhar com os irmãos. Eu fui para uma casa maior agora. Se você quiser ir, tem que entrar na fila, porque eu não mando mais nada lá. Gente, nós colocamos mais gente dentro da minha casa em 2 meses do que em 2 anos que eu morei na outra casa. E a oração foi da Marcela: Deus, dá uma casa maior que eu quero colocar os irmãos. Quando os irmãos quis ir, ela falou: ai, amor, estou tão cansado. Eu falei: epa, mão para trás. Você não orou? Orei. Então agora, minha filha, se lasca com Jesus. Tem gente pro lado. Irmão, cheguei ontem em casa, tinha 2 lá já. A Marcela teve que comprar mais coisas para fazer comida, puxar e pôr elitinho. Estamos lá cuidando de 2 dragão. Come mais com o dragão de Komodo, né? Não sai de casa.
Gente, fui viajar esses dias, o Léo Barreto ficou 10 dias na minha casa, dormindo na minha cama, usando meu banheiro, usando meu carro. Não colocou gasolina no meu carro. Você acha que é fácil você largar tudo, irmão? E eu quero encerrar, Filipenses capítulo 3, verso 10. Está feliz ainda, irmão? Essa mensagem não é para colocar peso em ninguém, de jeito nenhum, pelo contrário, é o Senhor nos alertando para o lugar que nós estamos indo. Filipenses 3, verso 10. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em teus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Gente, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é uma coisa que eu tenho vivido muito tempo já na minha vida. Eu não sou um cara ingrato, de jeito nenhum. Sou um cara extremamente agradecido. Não sou ingrato, mas eu sou um cara inconformado com muitas coisas. E é comigo mesmo o inconformismo. As pessoas que andam mais perto de mim, eles sofrem com isso. A minha esposa principalmente, eles sofrem. O Leandro tem um perfil muito parecido com esse também, porque toda hora a gente está olhando para a igreja, toda hora a gente está olhando para alguém, toda hora a gente está sonhando com algo novo, toda hora a gente quer acreditar em alguém, toda hora a gente quer colocar alguém para servir, toda hora a gente quer colocar alguém para liderar, toda hora está arrumando uma confusão, toda hora está, se deixar passa por cima. Então hoje a liderança dessa casa, eles têm sido parapeito na minha vida. Então eu vou, os caras, opa, não, peraí, opa, tá tudo certo. Então o que o apóstolo Paulo está falando é, cara, eu sou grato, mas eu não sou conformado não. Existem coisas maiores para a gente avançar, existem níveis maiores para a gente entrar e viver coisas incríveis com Deus. Então toda hora eu estou arrumando uma confusão com alguém, e a Marcela fala, gente do céu, ser casado com o Xande é uma emoção. Porque uma hora ele acorda de um jeito, no outro dia ele está bipolar, tripolar, daí ele volta ao normal, daí ele está feliz, daí ele não está. É uma loucura. Mas eu entendi, eu sei da história de alguns avivamentos, e todos os avivamentos que aconteceram diante da terra vieram de homens que estavam de saco cheio com a própria vida, vieram de igrejas que estavam insatisfeitas com aquilo que eles estavam vivendo. Então eles clamaram para que Deus fizesse algo novo. Todos os homens que trouxeram um avivamento, que viraram série, viraram livros, foram de homens que estavam inconformados com aquilo que eles estavam vivendo. Eu estava conversando com o Edson, um amigo nosso que congrega aqui, e ele falou que foi viajar para Gales. E chegou lá, eles foram lá na rua onde teve o avivamento de Gales. Ele contando essa história, eu fiquei impactado. Então eles foram conhecer aquela rua e eles estavam orando. Eles falaram, vamos orar aqui. Então eles fizeram um grupo de pessoas na esquina onde teve o avivamento, onde começou o movimento de oração, e eles estavam orando. E do outro lado da rua tinha uma lavanderia. Eles deram as mãos, começaram a orar ali para aquele momento. Ele falou, Xandão, o ambiente ainda está lá. Pessoas que estão sensíveis ainda vão lá, sentem aquele toque, aquele ambiente está lá. O problema foi que pessoas começaram a passar a ser conformados com aquilo e não inconformados, então aquele avivamento parou. E de repente aquela mulher daquela lavanderia atravessa a rua, chega para os caras e fala, o que vocês estão fazendo? E ele falou, nós estamos orando. Ela falou, vocês são crentes? Sim. Ah, que legal, achei estranho alguém vir aqui orar aqui. Daí ele falou assim, moça, mas você não sabia que aqui foi um avivamento? O avivamento do país de Gales começou aqui nessa esquina. Ela falou, não, nunca soube disso. Mas você mora aqui? Ela falou, mora. Quanto tempo você trabalha nessa lavanderia? 10 anos. 10 anos? E você não sabe que aqui teve um avivamento, começou desse lugar? Ela falou, não. Então oraram por ela. Cara, quando ele contou aquilo, o Espírito Santo me cutucou e falou assim, filho, tem gente no nosso meio que está diante da minha glória e não percebe mais que a glória está ali. Tem gente que está ficando tão insensível nesse tempo, gente, que está vindo para o culto, só mais um culto, não vem mais para prestar o culto ao Senhor. Será que nós esquecemos que em 2007, um pouquinho menos até, teve um grande mover de Deus no sul do país e começou aqui em Curitiba? Será, cara?
E será que o Espírito Santo foi embora de Curitiba e por isso que não tem mais? Ou será que falta pessoas desesperadas, inconformadas para gerar o ambiente de novo? Será que Deus resolveu tirar a sua glória? Será que Curitiba virou Icabode? De jeito nenhum. Falta pessoas inconformadas com a vida que estão levando, para que comece um movimento de oração, de intercessão, e essa manifestação dessa glória venha tocar novamente Curitiba. Querido, nós não somos a última bolacha do biscoito, do pacote, não. Ainda existe os 7.000 que não se dobraram. Ainda existe aqueles pequeninos que estão clamando, que a gente nunca vai ver eles no YouTube em lugar nenhum. Ainda existe. Será, cara, que nós estamos como aquela mulher num lugar como esse, dizendo: o que está acontecendo aqui? O que é isso? Tem a glória, tem a presença? Não tem mais? Já foi? O que é isso? Será? E eu, para encerrar, para a gente orar, João capítulo 10, verso 27. O segredo para a gente se manter crescendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e eles me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, é um chamado de Deus. Quem é ovelha vai reconhecer, irmão, para onde Jesus está levando nós. Quem está se alimentando do Cristo vai entender para onde Jesus está levando nós. Eu as conheço, eles ouvem a minha voz e eu as conheço. Eu chamo, eles entendem, eles respondem. Somos íntimos. A igreja, irmão, que não é rebelde, não é adolescente, ela é gloriosa, ela já sabe que tem um noivo. Vamos lá, alguém. Eu as conheço e elas me seguem. Uma resposta. Então a minha pergunta é, irmão, estamos sendo chamados? Sim. Estamos tendo intimidade? Sim. Estamos provocando a igreja nesses dias aqui a ter intimidade. Mas será que estamos respondendo? Jesus está nos chamando para ser íntimos. E Jesus está nos convocando para continuar respondendo ao que Ele tem para Curitiba aqui nesses dias. Você está feliz, irmão? Você tem que estar dentro do combo de Jesus, cara. Eu quero estar. Eu quero estar dentro do combo de Jesus. Eu não sei o que você vai precisar fazer. Eu não sei qual é o seu inconformismo, mas você precisa resolver a sua vida, irmão. Eu preciso resolver a minha, você precisa resolver a sua. E se a gente quer se parecer com Jesus, nós vamos ter que resolver a nossa. É assim que funciona. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me ouvem, elas me escutam. Então, se nós somos ovelhas, nós vamos ter que se parecer com Jesus e resolver a nossa vida. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Jesus, obrigado por esse alimento sólido nessa manhã. Obrigado porque é o alimento sólido que faz a tua igreja crescer. É o alimento sólido que faz a minha vida com o Senhor crescer. É o alimento sólido que faz nossos ministérios crescerem. Pai, obrigado, porque as palavras não têm sido palavras fáceis de pregar e muito menos fáceis de viver elas, Pai. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Não somos perfeitos, somos aperfeiçoáveis. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, o Senhor pode nos ajudar na fraqueza. O Senhor pode nos transformar numa nova criatura. Senhor, Deus nos livre de não ter pão nessa casa e de não ter água nessa casa. Deus nos livre de não ter mais a presença do Senhor sobre nós. Deus nos livre de não ter mais a unção do Senhor sobre nós. Não queremos estar numa esquina orando e não saber que houve um avivamento ali. Não queremos participar de uma igreja sem saber que o Senhor não está presente ali. Senhor, que se levante os inconformados para gerarem a comunhão, para gerarem o ambiente, para gerarem, Pai, a direção. Senhor, não estamos aqui para colocar peso em ninguém, pelo contrário, estamos aqui para libertar e despertar uma geração. Sim, meu Pai, que a gente não venha definhar, Pai, na nossa iniquidade, que não venhamos, Senhor Jesus, a definhar no nosso pecado, nos nossos delitos. Mas se acontecer, Pai, a Tua palavra diz que nós temos um bom advogado, Cristo Jesus, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Que
nós possamos, Pai, contar com o Senhor, mas contar com o próximo. Que possamos, Senhor Jesus, abrir o coração ao Senhor, mas abrir o coração ao próximo. Sim, Jesus, nós queremos, Pai, viver esse relacionamento profundo, verdadeiro e sincero com nossos irmãos, com a nossa família espiritual. Sim, meu Pai, não queremos ser pessoas que andam, Pai, na terra sem o pão, sem a água. Quando Jessé disse para Jesus, disse para Davi: vai lá ver como seus irmãos estão, leva comida para eles, irmão. Os homens que vai salvar o próximo povo são homens que carregam comida. Homens que vão despertar pessoas que estão ao nosso lado são homens que têm a palavra de Deus guardada dentro de si. São homens que levam a comida. São homens que, quando alguém estiver com fome, desesperado, ele fala: eu tenho comida, posso orar por você? Lembra daquela passagem onde aquela menina estava morta com 12 anos? Jesus chega para ela e diz: Talita cumi, levante-se. Uma jovenzinha de 12 anos, irmão, aponta para uma igreja jovem, talvez uma poema. Uma igreja de 12 anos, quando ela ressuscita, Jesus fala para os discípulos: tem comida ela. Uma igreja que morreu de fome, uma igreja que morreu faminta. Jesus está levantando algumas igrejinhas aqui nessa manhã, que estava desnutrida, cara, e Ele vai começar a dar pão para você. Jesus está levantando algumas igrejinhas famintas, pequenas aqui. Você não estava morto, você estava só descansando, só dormindo um pouquinho. E Jesus está dizendo para você nessa manhã: Talita cumi, levante-se. Porque 12 na Bíblia, querido, é governo. A igreja não nasceu para morrer, a igreja nasceu para governar. A igreja nasceu para governar. Talita cumi, levante-se. Que haja pão sobre essa casa, que haja água sobre essa casa, que haja o pão, o corpo de Cristo, mas que haja também o mover do Espírito Santo sobre a igreja. Eu declaro o poder do Espírito Santo sobre você, sobre as nossas crianças, sobre o Poinhas, sobre o ministério de adoração, o Espírito Santo sobre essa casa, sobre as pessoas que servem nesse lugar, sobre as famílias que estão aqui. Sim, Jesus, vem sobre nós, Pai. Traga-nos pão e traga-nos água nessa manhã, em nome de Jesus. Talita cumi.